Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 9. Vamos ler os versículos do 18 ao 22. Lucas, capítulo 9. Todos acharam? Amém. Amém. O texto tem por título: A confissão de Pedro, Jesus prediz a própria morte. Estando ele orando à porta, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam-lhe eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizes tu que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Vamos orar nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esta manhã e por esta palavra, Senhor. Mas nessa hora, Senhor Deus, eu quero te apresentar todos os pastores, Deus, que estão nesta hora, Pai, em suas igrejas, Deus, proferindo a tua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe cada pastor, Deus, todo homem que se propõe, Deus, a servir ao Senhor nesse ministério, Pai. Cada homem, Senhor Deus, que se propõe a dedicar a sua vida, Deus, na leitura da palavra e na proclamação do Evangelho, Senhor. Obrigado, Deus, porque foi através de um pastor que aqui estamos, Senhor Deus. Todos que aqui estão foi através de um servo escolhido pelo Senhor como pastor, Deus. Foi através dessas ferramentas, Senhor Deus, que o Evangelho chegou até nós, Senhor Deus. Abençoa, Deus, e abençoa cada igreja, Pai, para que possa, Deus, ser igrejas abençoadas através da vida dos seus pastores, Senhor. Te oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, queridos. O tema da mensagem desta manhã é: quem é Jesus? Como temos a vida que temos levado tem demonstrado que Jesus é quem para cada um de nós. A forma como tenho me comportado em relação a Ele, quem é Ele para mim? O que eu tenho, assim, dedicado a Ele, demonstra o que de Jesus para mim? O tempo que eu tenho dedicado para Ele, o que é que demonstra que Jesus é para mim? A renúncia que eu tenho dado, tenho feito para Ele, o que é que demonstra quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas falavam dele, e depois ele quis saber sobre os seus seguidores, o que eles falariam a seu respeito. Então hoje, essa pergunta, ela continua sendo ecoada pelo Mestre para nós outros que aqui estamos. Quem é Jesus para mim? Então, queridos irmãos, quem é Jesus para você? Muitas pessoas falam
sobre Jesus, mas não param para refletir quem realmente Jesus é. Não refletem, não vivem o que Jesus verdadeiramente é. Nessa manhã eu queria pensar com os irmãos do Evangelho de João, nas afirmações de Jesus, né? Eu queria que os irmãos mantessem as suas Bíblias abertas no livro de João, que hoje de manhã nós vamos pensar um pouquinho. Jesus, ele é várias coisas com base no livro de João. Eu queria que alguém abrisse em João 1:29 e vamos pensar o que é que João diz acerca de Jesus, ou Jesus diz através de João que ele é, né? João capítulo 1, versículo 29, quem achou pode ler, por favor. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João Batista está dizendo que Jesus é que tira o pecado do mundo. Então, queridos irmãos, João Batista, ele conhecia Jesus, porque Jesus era primo de João, era parente, era alguém de sua família, né? Mas não lhe chamou de primo. Quando ele vê Jesus, ele não disse: eis ali o meu primo, eis ali alguém da minha família, porque sabiamente ele sabia quem verdadeiramente Jesus era. João Batista, ele agia, ele vivia como quem realmente reconhecia quem Jesus era para ele. Então, por isso João estava batizando, e quando Jesus passou, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, as pessoas que estavam em busca de perdão dos seus pecados, porque muitos que ali iam atrás de João, era em busca de perdão de pecados, era em busca de mudança. Então, queridos irmãos, eu creio que somente Jesus pode perdoar e apagar os nossos pecados, porque muitos estavam indo através de João com o objetivo de que seus pecados fossem perdoados. Mas João certamente disse: olha, eu não tenho poder para isso, mas eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, meus irmãos, a primeira coisa que João Batista diz é que Jesus é o Cordeiro. Então precisamos ver Jesus como aquele que teve poder para perdoar os nossos pecados, que morreu, que deu a sua vida e que ao ponto de morrer por nós na cruz. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que ele nos perdoa e nos limpa completamente. Aquele que está em Cristo é nova criatura, é preciso estar nele. Então as coisas velhas passam, o antigo homem passa. Hoje de manhã eu vi algo interessante, o pastor ele pregando, e aí ele pedindo às pessoas: anotem o dia que você nasceu e anotem o dia de hoje, porque você era uma pessoa do dia do seu nascimento até hoje. A partir de hoje você é uma nova pessoa, é outra pessoa, e é isso que acontece com aqueles que estão em Cristo. É o que deve ser na prática, é o que é previsto ser uma nova pessoa, uma pessoa diferente, uma pessoa transformada. Então Jesus, meus irmãos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria que alguém abrisse agora aí em João 4,14, por favor. Então Jesus é esse Cordeiro que morreu, que o seu sangue foi derramado em nosso lugar, que derramou o seu sangue, que verteu todo o seu sangue, porque o papel do Cordeiro para tirar o pecado é esse, sempre foi esse. E Jesus foi como uma ovelha que vai ao matadouro sem questionar. João 4,14, por favor. Então Jesus é a água da vida, é a água que dá vida, porque nós podemos beber essa água que tem na sua fórmula, né? O H2O,
que é formada de H2O, sua composição química. Se eu beber dessa água, eu bebo dessa água todo domingo aqui, como os irmãos vê, e eu bebo dessa água todo dia, e várias vezes no dia, mas todo dia eu estou com sede. Eu bebo agora, daqui a 1 hora eu já estou com sede, já preciso beber de novo, mas aquele que beber de Jesus jamais terá sede, porque dos seus ventres, sairão rios de água viva. Ele passa a ser esse rio de água viva através de Jesus. Então, uma mulher estava buscando água, e Jesus lhe pediu que eu servisse. Você pode me dar água? Jesus pede àquela mulher, então em troca prometeu que faria fluir em seu interior um rio de água viva. Ou ela ia dar um copo a Jesus, e dela ia fluir um rio. Então aquela mulher sofria, meus irmãos, um vazio existencial. Aquela mulher procurava resolver a sua vida emocional, mas teve várias decepções amorosas, porque talvez ela tentava resolver o seu vazio existencial nos maridos. Ela separava de um e buscava outro, se separava de um e buscava outro, achando que a solução estava no amor. Tem gente que acha que a solução dos seus problemas está no amor. Então, queridos irmãos, com isso ela teve várias decepções, porque no relacionamento conjugal não está a solução dos nossos problemas existenciais. Então Jesus disse que Ele é a água da vida, porque como sem água não existe vida, Se a gente não beber água, nós morremos. E sem Jesus também nós estamos mortos espiritualmente. Assim como sem o H2O nós morremos fisicamente, sem Jesus nós morremos espiritualmente. Então, o homem, a mulher, o ser humano como um todo precisa de Jesus para ter vida. Muitas pessoas sofrem porque estão sedentas. Muitas pessoas sofrem porque não tem Jesus. Muitas pessoas sofrem porque não tem a água da vida. Então o ser humano, meus irmãos, tem uma sede dentro de si que só Jesus pode saciar. Ele é o único que pode saciar essa sede existencial do homem. O homem, ele busca saber quem ele é, por pior que ele seja. Todo ser humano, ele tem uma curiosidade de saber quem ele é, qual é a sua finalidade. Então, queridos irmãos, quando entregamos nossas vidas para Jesus, passamos a ser saciados com a água que nos satisfaz, a água que não traz mais sede, a água que passa a fluir dentro de nós, como diz João 7, 37, 38, que de dentro de nós fluirão o quê? Rios de águas vivas. Então, nenhum prazer ou qualquer outra coisa pode preencher a nossa vida a não ser Jesus. Nós podemos, queridos irmãos, estar em uma grande festa, por mais confortável que seja. Imagine aí um transatlântico, aqueles navios de viagens, imenso, grandão. Às vezes aquilo ali é um prazer que nós temos. Todo mundo que não gostaria de estar viajando em um transatlântico, mas ele não pode saciar a nossa sede. Só Jesus, Ele é o único. Por o melhor lugar que você esteja, você pode estar naquele lugar. Quando você sai, o prazer acabou. Mas Jesus, queridos irmãos, o prazer é eterno, a alegria é eterna. João 6,35, por favor. Jesus é a água da vida que nos preenche, que completa completamente o nosso coração. Só Jesus pode preencher esse vazio do nosso coração. Por favor, João 6,35. Olha aí, Jesus agora é o pão da vida. Aquele que for a Ele nunca mais terá fome. Por quê? Porque a sua alma vai ser saciada. A sua fome vai ser, queridos irmãos, saciada. Então Jesus havia multiplicado os pães no deserto, e a multidão o seguia em busca de pão. Muitas pessoas estavam ali para buscar pão.
querendo benefício. Então, além de tudo que Jesus já tinha feito, queriam mais um sinal de Deus. Está lá em João 6,30, por favor, vamos ler. Então, queriam mais um sinal, queria que Jesus, queridos irmãos, queria que Jesus fizesse mais um sinal. Então, sugeriram até que Jesus fizesse chover pão do céu, como no deserto, quando o povo de Deus saiu de lá. João 6,30, por favor. Disseram, pois, que sinal pois fazes tu, para que o vejamos e cremos em ti? Que operas tu? Então, observe que Jesus deixou claro que é o verdadeiro pão, meus irmãos, vem do céu para salvar o mundo, não somente da fome. Então, aquele pão que caía, o maná que caía do céu, meus irmãos, não saciaria, só saciaria a fome física. Só física. Só a fome, essa fome que nós sentimos todos os dias, quando acordamos de manhã, né, e tomamos café. E se não tomarmos café, quando der 10, 11 horas, aí a barriga já está roendo, né, Valda? Já está pedindo, quero mais, eu quero comer, eu quero comida. Então o pão que caía lá no deserto só saía isso. Mas eles precisavam entender que Jesus era o pão que saciaria a fome para sempre, que aquele que come dele jamais terá fome. Então, querido irmão, quando as pessoas pediram esse pão espiritual, Jesus se apresenta, ele diz em João 6,48, eu sou o pão da vida. Ele era o pão da vida, ele que tinha poder de saciar. Então, eles poderiam comer do maná, nós poderíamos comer do maná aqui, poderia cair maná, eu creio que Deus pode fazer isso, mas esse maná que cai do céu não sacia a fome espiritual, só física. Então, quem está com fome não consegue nem pensar em outra coisa. O pão é o alimento essencial. Então, do mesmo modo que ninguém pode viver sem pão, porque nós precisamos do alimento para nos alimentar. Assim como precisamos da água para viver, precisamos da comida, da farinha, né? Precisamos do feijão, da carne, para alimentar. Mas dessa mesma forma que podemos comer os maiores banquetes, mas se não comermos de Jesus espiritualmente estaremos mortos. E é preciso comer dele todos os dias. Não é para comer ele um dia só, não é para desfrutar dele um dia só, não. Ele quer, eis que estou convosco todos os dias. Ele quer estar diariamente conosco, mas ele não obriga o homem, ele não impõe ao homem. Eu quero que você ande comigo. Tem que ser uma decisão nossa. Então tem que ser uma decisão nossa. João 8,12, por favor. Então Jesus, ele não impõe a cada um de nós, meus irmãos, que vivamos ao lado dele, que caminhemos com ele. Então ele é o pão que alimenta, é o pão que sacia a fome. João 8,12, por favor. Então Jesus é a luz do mundo, mas para ter essa luz é preciso segui-lo. Tem uma condição. Observe que ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Mas quem não segue ele está vivendo em trevas. Quem não caminha com ele está vivendo em trevas. Então outra coisa vital para a vida é a luz. Então não existe vida sem luz, não existe a vida sem essa claridade. Então observe que a primeira coisa que Deus criou foi o que? Foi a luz. Haja luz, porque todas as coisas só poderiam existir a partir da luz. Se acabar a luz, acaba a vida. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que a partir de então foram criadas águas, foram criadas plantas, animais e toda a natureza. Tudo foi criado a partir da luz. Então, vivendo na escuridão é estar em dúvida e com medo. Se apagasse tudo aqui agora, se toda a iluminação se acabasse, a energia elétrica se acabasse, o sol se apagasse, não tivesse luz nenhuma, nós ficaríamos em dúvida como subir essa escada,
Poxa, e agora? Ia todo mundo sair, ia começar a se bater, sem saber onde chegar, ia ser tateando. E será que íamos poder andar em todos os lugares a vida inteira dessa forma? Queridos irmãos, então nós precisamos da luz. Então, por isso, Jesus diz que ilumina as nossas vidas. Então, nós, assim como nós, precisamos da luz artificial, precisamos da luz do sol, nós precisamos de Jesus, porque Ele é luz. E Ele, como luz, Ele ilumina os nossos caminhos. Então toda incerteza e temor são transformados, meus irmãos, em convicção e confiança quando estamos com Jesus. Quando, queridos irmãos, que também nos faz ser luz a partir do princípio que Jesus, Ele está em nós somos luz também na vida de outros. Por quê? Porque nós conduzimos outros ao caminho da luz. Eu queria que abrissem, por favor, em João 10:19. Então, Jesus é a luz do mundo, é a luz que ilumina a vida de todo aquele que nele crê, é a luz que ilumina a vida de todo aquele que se coloca diante dele. Eu quero que leiamos novamente agora, por favor, João 10:9, por favor. Por favor, repita o versículo. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. João diz que Jesus diz através de João que Ele é a porta. A porta que conduz à salvação. É preciso entrar por Ele, mas entrar por Ele requer algo. Requer que nós deixemos tudo, requer que nós abandonemos tudo, abandonemos o nosso orgulho, abandonemos os nossos conceitos e preconceitos. Então a porta transmite o quê? A porta transmite segurança. Quem entra por essa porta, que é Jesus, está entrando em um lugar seguro, mas também é símbolo de quê? De liberdade, porque é através da porta que nós nos transportamos. Quando nós abrimos a porta, nós podemos sair. Observe, as pessoas que estão presas não podem abrir a porta, porque é uma porta fechada, mas Jesus é uma porta aberta, é uma porta que nos conduz à salvação. Então Jesus falava sobre o rebanho que precisava estar num aprisco bem protegido. Para quê? Para descansar, mas também necessita de espaço e liberdade para buscar pastagem, porque se você deixar o rebanho preso e o rebanho não buscar pastagem, o que é que vai acontecer? O rebanho vai morrer. Esse era o papel de Davi na vida do seu, de sua família, de Jessé. Davi era aquele que conduzia o rebanho do seu pai às pastagens, aos campos, velho, para quê? Para que a ovelha pudesse se alimentar. Então Jesus é essa porta que nos conduz aos verdes pastos. Então, queridos irmãos, eu quero dizer nesta manhã que nós necessitamos de entrar por essa porta a cada dia, né? Porque a porta que é Jesus nos conduz à vida eterna. É a porta que conduz o homem à vida eterna, e essa porta ela é estreita, essa porta não tem como entrar levando nada. Então os meus conceitos, os meus preconceitos, os meus pecados tem que ser deixado tudo para trás. Só passa a pessoa, só passa você, só passa eu. Então a porta que é Jesus não passa. Então Jesus diz que Ele é a porta que nos protege, também nos dá liberdade, porque a porta tem esse papel também. Se você não fechar a porta de sua casa, o ladrão vai entrar e vai assaltar, e o criminoso vai matar. Nós precisamos fechar a porta, e Jesus é essa porta que dá proteção. Então, ao declarar que podemos entrar e sair, significa que somos livres na sua presença. Na sua presença nós temos liberdade. É preciso entender que somos livres em Jesus, porque Jesus é a porta que dá liberdade. Então, querido irmão, ao declarar que podemos entrar e sair, significa liberdade. Então sejamos livres na frente de Jesus. Então, quando precisamos de uma oportunidade, pedimos a Deus. O que é que a gente pede? Senhor, abra uma porta para mim, meu Deus. Quando estamos desempregados mesmo, a gente volta os currículos. Deus, o Senhor vai abrir uma porta, porque é Ele que pode abrir a porta. Não existe outro que abra as portas para nós. Então, querido irmão, então sabemos que Ele pode abrir, e ninguém
ninguém pode fechar, porque a porta que ele abre, ninguém fecha. João 10:11, por favor. Então a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E é ele que abre e ninguém fecha. É ele que fecha e ninguém abre. Por favor, João 10:11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então ele é o bom pastor. Quem é Jesus? O bom pastor. A Bíblia diz que o bom pastor dará vida por suas ovelhas. Então as pessoas na época sabiam da importância de ter um rebanho. Era importante. Disso também dependia o sustento da família, dependia do rebanho, dependia das ovelhas. Então das ovelhas retiravam a lã para as suas vestes, da ovelha tirava o leite e a carne para alimentar, e ainda comercializava, ajudando no sustento da família. Então, e o bom pastor ele cuida, o bom pastor ele não maltrata, o bom pastor ele não magoa. Então por isso dedicavam parte, querido irmão, o bom pastor dedicava parte do seu tempo cuidando do rebanho, e o bom pastor hoje continua dedicando. Aqueles pastores, quem é pastor de ovelha, meus irmãos, dedica parte da sua semana se preparando para o domingo trazer a palavra, porque a palavra é o que? É o alimento. Então o bom pastor ele alimenta as suas ovelhas, ele alimenta o seu rebanho. Então Jesus mostra que assim como as pessoas cuidavam das ovelhas, assim também ele cuida de cada um de nós e conhece pessoalmente cada um de nós. Jesus te conhece pessoalmente. Jesus sabe, meus irmãos, das nossas necessidades, sabe dos nossos problemas, conhece as nossas dificuldades. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: a dificuldade que você está vivendo, Jesus conhece, Ele sabe, e eu quero dizer que Ele se caminha com você. Então ainda alerta, aqueles irmãos, Ele ainda nos alerta que existe mercenários, pessoas que só fazem as coisas interessadas em tirar alguma vantagem. Nós sabemos que existem pastores de ovelha, mas existem pastores que são lobos, né? Vestidos de ovelhas também. Eu quero dizer, queridos irmãos, que Jesus, Ele é o bom pastor não somente pelo cuidado, não é só por isso. Jesus, ao contrário, Ele dá a sua vida. Ele não só cuida, mas Ele deu a sua vida por todos nós. Então por isso Ele é o bom pastor. Jesus é quem se entregou por mim, por você. Por favor, queridos irmãos, João 11:25. Então Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele entregou a sua vida, Ele colocou a sua vida ali no Calvário para morrer pelas suas ovelhas, porque as ovelhas são dele. Então Jesus, Ele é o bom pastor. João 11:25, por favor. Disse que Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é aquele, queridos irmãos, que deu a vida. Então Lázaro havia morrido e todos acharam que Jesus chegou tarde demais. Jesus não chegou tarde para salvar Lázaro, para tirar Lázaro da morte. Jesus nos diz que Ele é a ressurreição da vida. Então isso só foi compreendido mais tarde, quando Jesus chamou Lázaro para fora. Isso foi compreendido naquele momento, ainda mais quando Jesus, Ele ressuscita a si mesmo. Então a partir daquele momento, Ele podia dizer que Ele poderia dar vida. Então Deus é o único que pode dar vida. Jesus é o autor da vida, como diz Atos 3:5, que Ele é o autor da vida. Então não há limite, meus irmãos. Quero dizer a você, não há limite para o poder de Jesus. Porque Jesus não só mandou Lázaro sair para fora, mas Jesus, estando morto, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. A Bíblia não diz que foram os anjos que foram lá e ressuscitaram Ele. Não foi o Pai que foi lá e ressuscitou, foi Ele mesmo. Ele mesmo teve poder para vencer a morte. Então Jesus, quer dizer, é aquele que pode. João 14:6, por favor. Então Jesus, Ele é a vida. Ele é aquele que pode, que venceu a morte, que chegou no inferno e aí pegou a chave da morte e tirou Jesus de lá e saiu de lá com a chave da morte em sua mão. João 14:6, por favor. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, quando Jesus estava orientando os seus discípulos sobre a sua morte e sobre a sua ascensão, né? Deixou claro que eles preparariam um lugar para onde andasse, que nunca estariam sozinhos. Porque Ele é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Então nós precisamos andar no caminho. Então Felipe lhe pediu que mostrasse o caminho. E Jesus lhe disse, eu sou o caminho. Eu sou. Jesus é o eu sou. É aquele que conduz o homem à salvação. Então muitas religiões apontam caminhos diferentes, né? Jesus, entretanto, deixou claro que só existe um caminho. Ele não diz que ele é um caminho, ele é o caminho que conduz o homem a Deus. Então só através de Jesus podemos chegar até o Pai, porque ele e o Pai são um só. Então se queremos chegar ao Pai, é preciso ir a Jesus. Ele diz, chega para Felipe e diz, estou há tanto tempo convosco, Felipe. Como dizes tu, mostras o Pai? Quem me vê a mim vê o Pai. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Então, se não soubermos para onde ir, se estamos em dúvida qual é o caminho, eu quero dizer nesta manhã que Jesus é o caminho, que nos conduz à salvação. Então, se não sabemos para onde ir, precisamos ir a Ele. Se tivermos dúvidas, eu quero dizer a você que Jesus é a verdade. E se temos medo, eu quero dizer que Jesus é a vida eterna. Só através dele. Então, queridos irmãos, João 15:5, por favor. João 15:5. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por ele, se não for através dele. Por favor, João 15:5. Eu sou a videira, vós das varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis sozinho. Então ele é a videira verdadeira. Existem videiras falsas, existem videiras que não dão uva, existem videiras infrutíferas. Então a videira, né, era uma árvore muito cultivada no tempo bíblico. Então, devido ao clima árido e à escassez de água, o suco de vinho, meus irmãos, era essencial. Não se tinha água potável, a água não era tratada, então as pessoas tomavam muito vinho para matar a sua sede, que talvez fosse mais nutritivo e mais saudável. Então poderiam armazenar o vinho e carregar em viagens pelo deserto como fonte de hidratação segura. E eu quero dizer que o vinho também era símbolo de alegria e prazer. Era a alegria do povo. Então Jesus diz que a videira é verdadeira, porque sem o tronco os ramos não podem produzir frutos. Então ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, mas é preciso estar preso à videira verdadeira. Então isso mostra a dependência que temos que ter do Senhor, porque se estamos fora dele, estamos perdidos. Para tudo que nossas vidas precisamos estar ligado a Ele. Então, ligados em Cristo, teremos uma vida frutífera e abençoada. Então, quando estamos ligados a Ele, e o que é estar ligado a Ele? Está obediente à sua palavra, está fazendo aquilo que Ele mandou. Então, João 8,58, por favor. Então, Jesus é a videira verdadeira. Então, não vamos nos ligar à videira falsa. Vamos estar ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o Senhor. João 8,58, por favor. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que antes que Abraão disse que eu sou. Ele é o eu sou. Lembra do eu sou que Moisés, quando Deus diz assim, Moisés diz a Deus assim, Senhor, quem és tu? Pode dizer ao povo que eu sou. Então Jesus, ele repete a mesma coisa para o povo lá, através de João, eu sou. Ele é o eu sou. Então, queridos irmãos, quando Moisés perguntou a Deus qual seria o seu nome, Deus lhe disse, eu sou, lá em Êxodo 3,14, mostrando que a sua eternidade absoluta. Quando alguém diz eu sou, está dizendo que eu sou eterno absolutamente, mostrando o seu poder. Então, Jesus reivindicou ser o mesmo Deus
que se revelou a Moisés ali, naquele momento da sarça ardente. Entretanto, enquanto nós apenas existindo temporalmente, meus irmãos, porque nós só existimos temporalmente, porque nós tivemos início, Deus não teve início, Deus é atemporal, então Jesus é infinito, Jesus é imutável, Jesus é todo poderoso. Quer dizer que o nome de Deus, eu sou, muitas vezes está associado aos atributos de Deus. Deus tem os seus atributos divinos, que revela a plenitude da capacidade do seu poder. Alguns nomes de Deus que revelam esses atributos, onde ele diz em Gênesis 22:8, Jeová Jireh, que é o Deus proverá, o Jeová Nissim, que o Senhor é a nossa bandeira, o Jeová Rafá, que diz que eu sou Deus que te sara, o Jeová Shalom, o Senhor da nossa paz, Jeová Tedes, que Jesus é a nossa justiça. Então aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz que Jesus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então Jesus é o grande eu sou. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que é e que era e que há de vir, e que vai levar a sua igreja para o céu. E que Deus nos abençoe nesta manhã, e nos guarde, e nos oriente em tudo, para que possamos estar sempre entendendo quem é Deus, quem é Jesus para você. Jesus é o grande Deus, o poderoso Deus. Vamos ficar de pé nessa hora e vamos orar ao nosso Deus. Eu vou pedir a diaconisa Zenilda nessa hora, por favor, que esteja orando e agradecendo ao grande Deus que está nesse lugar, que continue nos abençoando e nos conduzindo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. É verdade, Deus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Amém, queridos irmãos, coração silencioso, nós estamos despedidos em nome de Jesus.